Antes, vamos ver como a capa do Metrópolis.com tá? A gente faz isso sempre na abertura do Metrópolis, do Acorda Metrópolis. A capa do Metrópolis está assim, tem um montão de informação sobre eleições, tem sobre careca do INSS e Lulinha, que a gente vai falar muito aqui, né? Essa matéria do Igor Gadelha, PGR, governo não concluiu o negócio com careca do INSS, apesar do lobby do Lulinha. Mas a matéria de capa mesmo, a principal, a maior matéria, é a da Manuela Alcântara, de Polícia Federal, investiga maquiagem contábil de Casas Bahia para reduzir bônus. Essa apuração é do Pablo Giovanni, dentro da coluna da Manuela Alcântara. Eles dão conta de que a Polícia Federal investiga uma possível maquiagem contábil da Casas Bahia e uma apuração que busca identificar se a gigante do varejo alterou dados financeiros para reduzir ou evitar o pagamento de bônus e premiações a gerentes de lojas. Eles te contam na matéria que o foco da investigação recai sobre o sistema de metas da companhia, que usa o faturamento das unidades como base para calcular a remuneração variável dos funcionários. Essa investigação ocorre em meio ao fechamento de quase 300 lojas da varejista em agosto e ao pedido de recuperação judicial apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente falou muito durante essa semana também. Elementos que embasam essa suspeita inicial indicam que a empresa pode ter omitido os juros de vendas parceladas nos relatórios de desempenho, contabilizando apenas o valor à vista dos produtos. Segundo os investigadores, a apuração deve avançar sobre a forma como a empresa teria usado a sua própria estrutura, né, a sua infraestrutura tecnológica, para produzir números que não refletiam integralmente o faturamento das vendas. E entre os sistemas internos, sob a análise, estão alguns termos bastante técnicos, mas são ferramentas utilizadas no acompanhamento de metas relacionadas a mercantil, móveis, serviços e crédito próprio da empresa. E aí essa suspeita é de que os sistemas, esses todos, tenham sido usados para excluir os juros e os encargos das vendas parceladas, olha só, dos relatórios de faturamento das lojas, reduzindo consequentemente a base utilizada para calcular bônus pagos aos gerentes. Aí os investigadores já reuniram vários documentos que podem auxiliar a apuração e há relatos de gerentes que afirmam não terem recebido integralmente essas premiações e que, ao questionarem a companhia, teriam sido informados de que os juros cobrados nos carnês pertenciam a bancos parceiros. Basicamente, se esses funcionários conseguem, para as Casas Bahia, né, falando aqui muito a grosso modo, que os clientes parcelem cada vez mais, esses clientes ficam presos à empresa por mais tempo, tem mais juros e os bônus vão aumentando também para esses funcionários, porque eles conseguiram essas manobras, né, de negociação. E aí o que basicamente a polícia está investigando é isso, essa manobra que a Casas Bahia fazia também, não só a manobra em relação aos clientes, mas principalmente aos funcionários, para reduzir os bônus desses funcionários todos. Muito louca a história, né? A Polícia Federal, porém, dispõe de ofícios do Banco Central e do Bradesco que, segundo a investigação, contradizem essa versão, de que os bônus, na verdade, eram das empresas. Os documentos indicariam que a própria Casas Bahia era responsável pelas operações de crédito e que a parceria com o banco não abrangia o crediário, né, por carnê. E a Polícia Federal ainda investiga, a partir desses elementos, a possível ocorrência de fraude ou falsificação e os investigadores também apuram se a prática teria alcance mais amplo diante do uso dos mesmos sistemas internos por lojas da companhia em diferentes regiões do país. Ao todo, a empresa tenta renegociar dívidas estimadas a, pasmem, 17,3 bilhões de reais. O plano de reestruturação, conforme mostrou o Metrópolis durante toda essa semana, prevê o fechamento de 298 lojas e a demissão de entre 2.000 a 3.000 funcionários. Muita gente, né? Atualmente, a companhia conta com proteção temporária contra credores, enquanto aguarda a análise do pedido de recuperação judicial, protocolado lá no domingo, no dia 16 de agosto. E, além disso, por decisão do Tribunal Regional do Trabalho, da 10ª Região, as demissões coletivas da empresa estão suspensas. Tem todos os detalhes aqui em metrópolis.com. A gente fez um resumão aqui dessa apuração do Pablo Giovanni, que explica melhor o que a Polícia Federal está investigando em relação a isso tudo que a gente ficou sabendo, começou a ficar sabendo sobre as Casas Bahia, que já apresentavam um histórico de problemas, mas a partir do domingo, quando a gente entende que tem um pedido de recuperação judicial,
tem uma luz que é jogada a essa questão toda. E aí o que o Pablo traz para a gente é um pouco do que a PF está estudando, né? Investigando, melhor dizendo, que é essa questão da maquiagem contábil em relação ao bônus dos funcionários que conseguiam esses diversos parcelamentos com os clientes e nem Bradesco, nem Banco Central, nem ninguém recebia esse bônus além das Casas Bahia. E o rombo não é pequeno não, né? São quase 18 bilhões de reais. Então, é muita grana que foi desviada a partir dessas manobras que a Polícia Federal está investigando.